paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que neste momento você venha adorar junto conosco, hoje em mais uma gravação de mensagem, mas antes vamos louvar ao nosso Deus, amém? Te convido a adorar neste momento, feche seus olhos e adore, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pega ele. Ensina-me a amar o meu irmão, Abraça alguém que está do lado. a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus
querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode dar glória a Deus aí. Dê glória a Deus, aplauda Jesus onde você estiver. De aleluia, oh glória. Deus é fiel. Amém? Momento da palavra. Fique ligadinho e abra a sua Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no Velho Testamento, Gênesis capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Capítulo 2 de Gênesis, verso 15, 16 e 17. Amém? Você que está com a Bíblia aí sobre suas mãos, se você estiver com mais alguém, compartilhe com ela. E eu vou pedir para que você coloque a sua mão mais uma vez sobre a Bíblia, sobre a palavra. Peça a Deus para revelar o melhor do coração dele para a tua vida. E nessa noite, a mensagem, uma palavra de ordem, venha nos dar entendimento dos próximos passos que daremos em nossa vida ministerial, em nossa vida, em tudo que se reflete da parte dos céus para a nossa vida, que venhamos dar passos de vitória, que venhamos dar passos de sucesso na presença do nosso Deus. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos que nesse momento o Senhor venha, Senhor Deus, com a tua palavra, que o Senhor venha com a tua mão poderosa e que o teu coração, Senhor Deus, seja em nós o teu coração. Que o teu coração seja em nós, meu Pai, Senhor Deus, como um novo coração. Em nome de Jesus, é assim que eu te peço, é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, vai nos trazer uma reflexão de que forma Deus, ele se aproxima de nós em forma de cuidado, em forma de zelo, e até onde nós cumprimos em ouvir a sua palavra. De que forma até onde nós temos limite em ouvir a sua palavra. Acompanhe comigo no verso 15, vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem a sua primeira criação. Observe bem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou em um lugar. Que lugar é esse? A Bíblia vai dizer que o lugar é o Jardim do Éden, um lugar a qual tinha de tudo para essa criação, o lugar aonde Deus criou com cuidado, Deus plantou, Deus fez acontecer com tanto cuidado, e era um lugar muito maravilhoso, o Jardim do Éden. Só que Deus, ele, além de dar a ordem, Deus, ele dá a sua primeira ordem à sua criação. Preste atenção que a primeira ordem que Deus dá à sua criação, o homem, ele vai dizer: tudo que eu criei neste lugar, tudo que eu fiz acontecer neste lugar, tenha cuidado, Adão. Cuide, cultive e guarde. Observe bem nessas duas palavras, cultivar e guardar. Versículo 16 vai dizer assim: e o Senhor deu-lhe esta ordem. Observe bem, existe uma segunda ordem aí. Deus dá a primeira ordem, que era para o homem, a sua criação, cultivar e guardar o que Deus deu a ele com tanto carinho. Mas existe uma segunda ordem aí. Deus diz que de toda a árvore, observe bem, de tudo que existia no jardim, das árvores que existiam no jardim, Deus diz assim: pode comer à vontade, se beneficie à vontade. Imagine o que é a ordem de dizer assim: está tudo liberado, nestas árvores está tudo liberado. Mas preste bem atenção, que o verso 17, Deus vai dar uma terceira ordem. A terceira ordem de Deus é a ordem principal.
principal de todas as outras. É uma ordem de cuidado, é uma ordem de zelo, é uma ordem de reflexão, é uma ordem de prevenção. E que ordem é essa? Deus disse assim, ó, mas da árvore existia uma árvore. Olha que Deus ele disse que há várias árvores no jardim do Éden, mas existia uma, a qual o versículo 17 vai dizer assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, Adão, não poderás tocar, Adão, nem sequer, Adão, você abrirá os olhos para esta árvore, Adão. E observe uma coisa, que interessante, que sendo Adão a primeira criação de Deus, ao tocá-lo, uma criação a qual é um projeto maior do que ele criou o céu, um projeto maior a qual ele criou o universo, um projeto maior a qual ele criou as águas, a terra, a qual ele criou as estrelas, o sol e a lua. É um projeto de criação muito maior do que ele falou sobre a palavra haja. Não, aqui ele não só falou haja, aqui ele soprou e aqui ele também tocou. Eu quero te falar uma coisa, você é a melhor criação a qual Deus ele já formou. Eu quero dizer neste momento, se sinta privilegiado, toque em você, pega em você, você está perfeito espiritualmente e fisicamente para aqueles que você é a melhor criação que Deus já fez até hoje, para envergonhar o mal e a Satanás. Deus disse, eu tenho um projeto melhor, eu tenho algo mais edificante, eu tenho algo que vai dar seguimento à minha promessa. E Deus cria o homem, e além dele criar o homem, os versículos anteriores, no primeiro capítulo, Deus vai dizer que ele criou o homem à sua imagem, versículo 27 do primeiro capítulo, e a imagem de Deus ele o criou. Então é vice-versa, a minha imagem eu vou espelhar nesse projeto. Então eu quero te falar uma coisa, olhe para o espelho e veja a semelhança, o semblante da face do Eterno sobre a tua vida. Mas não ficou por aí. Deus disse, eu preciso dar vida a esta criação. E você está de pé até hoje, sabe por quê? Porque é a força, o fôlego de Deus sobre a tua vida. Oh glória! Amém! Então, o fôlego de Deus, a força de Deus foi introduzida em nós. Só que não ficou por aí, meus irmãos. No capítulo 2 de Gênesis, Deus, além dele desenhar a sua criação, Deus ele vai dizer em versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, ele vai dizer assim, então formou, agora eu vou realizar a minha criação, agora eu vou colocar em prática o meu projeto. E o que é que ele diz? Ele diz, então formou o Senhor, então levantou o Senhor. Toma posse que Deus nesse tempo, a qual nós estamos vivendo, ele está te levantando, ele está te fortalecendo, ele está te restaurando com a força e o fôlego de força sobre a tua vida, o fôlego de vida, o fôlego de vitalidade espiritual sobre a tua vida. Deus vem dizer, formou o Senhor Deus ao homem a sua criação, e do pó veio, do pó da terra, e ele soprou nas narinas. Você sabe o que é que significa o valor do sopro de Deus sobre nossas vidas? É muito grande, meus irmãos. E Deus ele sopra nas narinas do seu projeto o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, meus irmãos. Quero te falar uma coisa, não ficou por aí, porque Deus ele projeta, Deus ele cria, Deus ele realiza, Deus ele coloca em prática, mas Deus tinha muitas coisas melhores para essa sua criação. Ei, não era só para aquilo que ele criou ao seu redor, Deus tinha coisas muito melhores para a sua criação. Eu quero te falar uma coisa nesta hora, espera mais um pouco, porque o que Deus preparou para a tua vida são coisas grandiosas e melhores que está por vir acontecer sobre a tua vida. Oh, aleluia! Ei, no segmento deste capítulo, Deus ele preparou tudo e disse, agora eu vou mostrar a minha criação.
eu vou mostrar, vou apresentar a este projeto as melhores coisas que eu tenho para ele. E Deus criou e chamou Adão e disse: ei Adão, presta bem atenção, existem 3 árvores nesse jardim. Ei, peraí, onde é que estão essas 3 árvores? Mas Deus disse que teria muitas árvores nesse jardim, disse muita plantação nesse jardim, muita coisa boa nesse jardim, nesse paraíso. Mas existiam 3 árvores principais, a qual algumas delas eram representativas sobre toda a criação da terra, no céu, nas águas, tudo que existiria naquele lugar. Deus ele vai dizer no versículo 9, preste atenção, me acompanhe, versículo 9 do capítulo 2, Deus vai dizer assim, ó, antes que ele começasse a dar a ordem para Adão, ele disse: do solo, Adão, do solo fez o Senhor Deus, olhe, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, aos olhos, e boas para o alimento. Preste atenção. E boa para o alimento. E também, preste atenção, Deus fala da primeira árvore. As árvores que continham os frutos. Deus nunca proibiu você de comer maçã. Deus nunca proibiu você de comer uva. Deus nunca proibiu você de comer nenhuma fruta aqui na terra. Não era maçã, meus irmãos. Não era maçã. Você vai entender qual era o fruto. Esse fruto era um fruto físico sólido. Era um fruto palpável. Era um fruto que iria enriquecer a nossa saúde material. O fruto das árvores que eram agradáveis aos olhos e era boa para o alimento. Olha a primeira árvore representativa de todas que existiam no Jardim do Éden. Aí Deus vem e ele continua, e também a árvore da vida. Preste atenção. A árvore da vida. Agora Deus está entrando nas árvores espirituais. A árvore da vida. A árvore da vida no meio do jardim, no meio, bem centralizada, a árvore do jardim da vida. Essa árvore era uma árvore que dava fruto espiritual. A árvore no jardim do Éden se localizava no centro desse jardim e era a árvore que produzia o fruto da vida eterna, meus irmãos. Partindo, Deus, ele agora apresenta a terceira árvore, a qual era a segunda árvore do fruto espiritual. E ele diz: e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia está mostrando para você que existiam 3 árvores dentro daquele jardim. Mas Deus agora ele dá a ordem sobre essas 3 árvores. No início eu falei, a qual Deus disse que levou Adão para apresentar o Jardim do Éden. E ele coloca Adão, acho, lado a lado, Deus falando com ele. E diz: Adão, preste atenção. Você vê tudo que está acontecendo aí? Tudo que está em sua visão humana? Tudo a qual você pode tocar? Estas árvores, todo plantio, tudo que eu fiz brotar, tudo que eu faço brotar todos os dias, Adão, existe árvores a qual toda a plantação que está aos seus olhos, você tem que cultivar. Olha a ordem de Deus. Cultive, Adão. Guarde, proteja. Faça de tudo para cuidar de tudo que eu fiz criar aqui para você, Adão. Só que não ficou por aí. Deus ele lança outra ordem, só que a ordem agora são ordens majoritárias, são ordens mais altas. Deus disse assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Você pode comer livremente. Preste atenção que a segunda árvore, Deus está falando aqui agora, que é a árvore espiritual que produzia também o fruto da vida eterna. Até antes do pecado acontecer,
não tinha mal, não tinha egoísmo, não tinha vergonha, não tinha astúcia. Então o fruto da árvore da vida era o fruto espiritual, que era o fruto da vida eterna. Isso quer dizer que a sua criação, antes da desobediência, eles seriam imortais, não iriam morrer. Mas Deus dá mais uma ordem para Adão, e ele diz para Adão no versículo 17, uma ordem maior ainda. Ele diz: mas existe uma árvore, Adão, a qual esta árvore também significativa como um fruto espiritual, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, dela você não pode comer. Agora imagine, se Adão comesse, Adão comendo desta árvore, comendo do fruto desta árvore, ele não seria mais imortal. Agora ele seria mortal, a qual hoje nós somos mortais. Pelo pecado adâmico. O pecado hoje vive dentro de nós. Mas aquele que obedece a Deus, ele não torna a vir. O pecado reativado dentro de nós. Antes que ele venha errar, o temor fala mais alto dentro de nós. É Deus, meus irmãos. E Deus, ele dá ordem, uma ordem maior. Esta árvore, ela continha o fruto da obediência, da desobediência. Era a desobediência. Ele comeu o fruto que fez desobedecer a Deus. E ele finaliza o versículo: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, você já prestou atenção quantas das vezes a nossa vida, e preste atenção, Deus, ele coloca 2 anjos justamente para que ninguém se aproxime da árvore da vida, que é o fruto da vida eterna. Deus não deixa mais tocar nesta árvore. Deus não deixa chegar mais nesta árvore. Está fechado o jardim. Mas quantas das vezes nós vivemos ainda comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? São poucos que comem do fruto do bem. São poucos que obedecem. São poucos que têm o conhecimento. São poucos que não levam vergonha. São poucos que não levam maldade no coração. São poucos que se tornam servos aqui na terra. São poucos que são tementes a Deus em seus mandamentos. Mas são muitos, meus irmãos. São muitos, a maioria, a qual ainda continuam comendo do fruto do mal, levando em si bagagens de maldade, bagagens de rancor, bagagens de inveja, bagagens problemáticas, bagagem de medo, de rixa, bagagem de mentira. Ainda continua cultivando em suas terras espirituais esta árvore que só produz o fruto do mal, e continuam comendo delas, meus irmãos. Ei, corte essa árvore da sua vida. Deixe a árvore que vai cultivar só o bem para você, para que você se alimente dela espiritualmente, como um fruto do bem sobre a tua vida, sobre a minha vida também. Mas preste atenção que eu quero te trazer algo interessante, para que a nossa caminhada ela tenha passos de sucesso com Deus. Para que a nossa caminhada ela tenha passos brilhantes na presença de Deus. Deus, ele dá uma ordem. E o que é que significa a ordem de Deus em nossas vidas? No livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: recomende aos irmãos
que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades. Em outras versões, dos principados e as potestades. Que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bem. Que estejamos prontos para fazer o bem, do bem para nós, que é Deus, e fazer o bem daqueles que fazem o mal para nós. Então isso quer dizer que Deus, por ser o único governador, o único soberano sobre nossas vidas, Ele também é autoridade. Deus, Ele governava e Ele era autoridade sobre o seu projeto, sobre o jardim do Éden, meus irmãos. Eu quero te falar uma coisa, Deus ainda continua sendo a autoridade máxima sobre a tua vida, queira você ou não. Salmo 65, versículo 11 e 12. Deus é bondade sobre nossas vidas, preste atenção. Deus é bondade sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque Deus foi bondoso em criar o jardim do Éden para dar o melhor para a sua criação, o seu projeto. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura, aonde Ele coloca os pés dele, a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanho e os montes se enchem de alegria. A natureza se enche de alegria em ver os passos de Deus, por passear sobre a sua criação, sobre as coisas feitas. Porque onde Deus passa tem fartura, oh, aleluia. Quero te falar para você, está para chegar o tempo da fartura, porque Deus está passando sobre a sua terra, aleluia. Salmo 37, versículo 18 e 19, preste atenção que Deus, além da bondade, Ele tem cuidado no que Ele faz todos os dias sobre nossas vidas. Olha o que é que diz: todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. Ei, a Bíblia diz que o Senhor nasceu para os que são tementes a Deus, os que são de Jesus e os que são ímpios. Mas preste atenção, mas os benefícios finais serão para aqueles que são corretos. Serão corretos até o fim. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra será para sempre. Para os que são corretos, a terra será para sempre, meus irmãos. Já será a herança. Os que perseverarem até o fim terão a herança da terra prometida. Agora, quando os tempos forem difíceis, preste atenção, até chegar nessa terra, até adquirir a terra prometida. Quando os tempos forem difíceis, preste atenção para nós agora no que estamos vivendo, nós sofreremos, os que são corretos sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Ei, anda no caminho do Senhor, seja temente e obediente. E nos tempos difíceis, lembra de José? No tempo de escassez, todo o Egito comeu, todo o Egito passou bem, sabe por quê? Porque ele tinha alguém que era obediente e suficiente na confiança de Deus. 1 de João 4,13 vai falar sobre a comunhão com Deus. Deus tinha comunhão com Adão e Eva lá naquele jardim. Deus tinha reuniões, Deus tinha bate-papo, Deus tinha intimidade. Após o pecado, quebrou, rompeu a aliança dessas reuniões. Eu me vejo agora conjecturando essa situação. Imagine Adão influenciando Eva. Ei, Eva, se prepare, porque daqui a pouco o Criador vai sentar conosco, vai falar conosco. Ei, animando Eva e Eva animando Adão. E o capítulo vai dizer a razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é única.
É porque Deus, Ele nos deu o seu Espírito. Lembra em Gênesis capítulo 1, 27 e capítulo 2, versículo 7. Deus nos deu o seu Espírito. Se alegre. Se alegre porque a comunhão com Deus é saber que o seu Espírito está sobre mim e sobre a tua vida. Ouça nesse momento, abre o seu coração, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja dele nesse momento. Existia compromisso naqueles tempos. Hebreus 10, 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo hoje, largando seus ministérios, parando no meio da caminhada, desesperados, frustrados. É por isso que acontece hoje em nosso meio muitas mortes por suicídio, porque são muitas informações e muitos abandonos. E Deus, Ele vai dizer assim: o costume de assistir às nossas reuniões, muitos estão abandonando em seus costumes de assistir às reuniões, estar presente. Pelo contrário, vamos animar uns aos outros, e ainda mais agora que todos nós estamos vendo que o grande dia final está chegando, meus irmãos. Preste atenção. Se chama compromisso. E para finalizar, meus irmãos, a obediência a Deus. Deuteronômio 5, 29. Como seria bom se nós, a terra, a nação hoje, pudéssemos pensar assim. Como seria bom em respeitar a Deus e obedecer a todos os seus mandamentos. Se tudo isso fosse dessa forma, assim tudo daria certo, meus irmãos, até hoje. Para quê? Para nós e para os nossos descendentes, que é a nossa futura geração. E seria para sempre isso. João 14, 15, falando sobre obediência a Deus. Agora eu termino com você. Jesus, ele vem dizer aos que lhe ouviam: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Vamos obedecer. É tempo de obedecer mais. É tempo de abrir o coração e deixar que o coração de Deus se infiltre em nosso coração. Vamos tirar as pedras. Vamos tirar os obstáculos das nossas vidas, que às vezes são obstáculos à nossa própria vontade. E vamos prestar atenção no que Deus está nos mostrando nesses últimos dias. A palavra de ordem é obedecer. Obedecer. Obedeça a palavra. E nós teremos passos, próximos passos, de vitória e de sucesso na presença do eterno Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te transforme, que Deus continue caminhando com você, em nome de Jesus. Amém?